Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate. Hoje com a presença de Lucimélia Romão. É a apresentação de Carlos Borges, com a participação de hoje Samara Figueiredo, apoio técnico do Magno Buscorelli e Josélia Andrade, apoio do SEAD UFES e da Secretaria de Cultura da UFES. Bom dia, Lucimélia. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito obrigado por dar essa atenção para a gente, né? Dividir com as pessoas aqui interessadas em performance a tua experiência, tá bom? Tá bem, eu que agradeço. Bom dia, equipe aí, Samara, Josélia, Magno, né? Vamos começar. Se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa, estamos a qualquer momento à disposição. Lucimere, eu queria que você falasse um pouquinho como é que porque esse é um projeto de extensão e aberto ao público em geral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se apresentasse um pouco, como é a sua trajetória, como é a sua formação, como é a sua pesquisa, tá bom? Tá bem, Carlos. Boa tarde. Bom dia, Josélia. Bom dia, Samara. Bom dia, Magno. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, né? É um trabalho. Bom dia, Lu. Bom dia. Esse é um projeto de extensão Obrigada. muito interessante e eu gostei muito de participar e saber da existência dele, né? Se discute bastante performance, tem se discutido, né, nos últimos anos, bastante performance, mas um projeto de extensão sobre performance eu não tinha visto. E abre um outro campo, né, para chegar até a comunidade. Então, isso é muito legal. Bom, eu sou Lucimélia Romão, eu sou nascida no interior de São Paulo, na cidade de Jacareí, e estudo na Federal de São João del Rei. Eu comecei a fazer teatro ainda em Jacareí, fazendo oficinas e tudo mais. Depois eu tive uma formação técnica em Taubaté, que era uma formação técnica em artes dramática, e lá eu tive meu primeiro contato com a performance, ainda, né, de modo muito cru, que foi uma passagem bem rápida, assim, que a gente teve acerca de performance, do conhecimento da performance. Conhecemos alguns artistas desses mais famosos e tudo mais, mas nada muito aprofundado dentro dessa área. Quando eu venho para São João del Rei, né, depois da formação técnica, eu concluo meu curso técnico em 2013, e em 2014 eu vou entrar na Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, para fazer também graduação em teatro. Quando eu chego aqui, eu começo a participar de grupos de pesquisa em performance e performatividade. E muitos desses grupos, dois desses grupos que eu participei, né, eles tinham a ideia de se aprofundar dentro do ramo da performance e trabalhar com a ideia de site específico, que é, né, ir até a rua e se apropriar daquele ambiente e desenvolver um trabalho ali. Com isso, eu passei isso foi cerca de 2 anos, mais ou menos, que a gente passou experimentando construções de trabalho. Dentro desse grupo, né, de pesquisa que eu fazia parte, a gente começou a pensar uma performance ativista. Então, a gente cria o grupo de o pé na porta de performance ativista, que é o coletivo Pé ao Cubo, eu e mais 2 amigos, a Hannah e o Marlon, e a gente vai desenvolver, em 2016, o nosso primeiro trabalho, que eu vou compartilhar um pouco para vocês, que é Republiqueta das Bananas, a Marcha da Nodal Caos. Nesse trabalho, quando a gente cria ele, está acontecendo o impeachment da Dilma, né? E a gente começa esse processo, e uma das coisas que a gente entendia era que o Brasil, sendo o maior país da América Latina, né, um dos países mais importantes da América Latina, se ele tem a democracia frágil, todos os outros também têm. E aí a gente vai fazer um mergulho na historicidade do país, na historicidade da América Latina, e a gente começa a levantar o que tiveram na América Latina. Então, um desses é o Equador, a gente vai ter na Colômbia, né? A gente vai
fazer uma historicidade, e aí a gente vai fazer um levantamento, um trabalho. Republiqueta das Bananas, ele é uma marcha performática. Então a gente anda 14 quilômetros, a gente sai da Praça da Estação, em São João del Rei, e caminha até Tiradentes, passando pela linha do trem, carregando 3 bananeiras, cada um carrega uma bananeira. A primeira vez que a gente fez essa ação, aconteceu em São João del Rei, depois a gente fez essa marcha em Brasília, que a gente passou no ENIARTE de Brasília, e a gente foi até lá passar. E aí a gente já tinha uma reformulação, porque na primeira vez que a gente fez essa performance, a gente contava as nossas histórias que tinham relação. Por exemplo, eu contava uma história das pessoas que a gente encontrava na rua, que era que a minha família, o meu sobrenome, Romão, eu não tenho noção de onde veio, porque quando os escravizados, né, recebiam seus sobrenomes, era o sobrenome dos patrões. Então, o Romão é um sobrenome judeu, mas na minha família não tem nenhum judeu. Né? Então, era o dono que comprou, né, algum antepassado meu, que deu esse sobrenome para ele. E a gente não tem essa história, minha família não tem história, e se encerra na minha avó, nos meus avós, justamente porque o Rui Barbosa, quando acaba passar 2 anos, né, da abolição da escravidão, ele queima todos os documentos que dizem da onde vem, qual é a origem daquela pessoa que foi escravizada, né? A gente tinha essas documentações todas, mas ele faz na ideia de apagar a mancha negra que existe no Brasil. Então, esses relatos a gente vai contando, cada um pega um relato pessoal e vai contando um pouco dessa história da América Latina. Ao final dessa performance, a gente pica as bananeiras e escreve sangue quando a gente termina, né? Eu carrego, aqui dá para ver um pouquinho dessa imagem, que eu tô com uma matraca, eu bato essa matraca em alguns momentos e nós estamos com bananas penduradas no pescoço e a gente entrega a banana por conta dessa republiqueta, né, de banana, que é o nome dado para a América Latina. Tem um dado muito importante também, que a gente leva em consideração, que é o massacre da Colômbia, que acontece em 1928, que tem a Fruit Company, que é uma empresa, né, que vende bananas, e ela domina a América Latina durante todo esse período, e nesse período os colombianos entram em greve, né, os trabalhadores entram em greve, e eles fazem um massacre e matam mais de 2.000 pessoas. Não se tem um relato, não se tem notícias oficiais dessas mortes, né? Eles falam que mataram cerca de 47 trabalhadores, mas pelos estudos aprofundados que foram feitos após esse massacre, são de 2.000 a 3.000 pessoas que eles assassinaram. E esses corpos foram carregados em trem. Eles não iam carregar 47 em trem, não, né, havia necessidade, mas um massacre absurdo. E o Brasil, ele vem também fazendo parte disso, de alguma maneira, porque o Brasil também é um país onde faz muito assassinato de lideranças, e isso desde do Brasil colônia, né? A gente vai ter aí a revolta dos malês, onde todos os mussumirins foram assassinados, que foi o pessoal que liderou a revolta dos malês, e toda a América Latina é construída à base de sangue, né, da população. Então, a República da Banana, a Marcha da Nova Caos, ela vem mostrar basicamente isso, assim, né, esse percurso. Então, depois, na primeira vez a gente faz falando isso, mas na segunda vez que a gente faz uma marcha silenciosa. E aí também em Brasília a gente anda cerca de 14 quilômetros pela cidade, né? E aí a gente sai da UNB e vai até o Congresso e termina lá com essas bananas picadas.
Depois do Republiqueto das Bananas, eu vou fazer, a gente ainda também dentro do coletivo, a gente vai criar, eu vou criar a performance Mulher de Pau. A Mulher de Pau foi uma performance que a gente faz, a gente levanta os princípios juntos, mas a gente vai pensar ela de forma individual. A gente, muito também porque eu tinha ido fazer uma mobilidade acadêmica em 2017, eu fui para o UFMG estudar teatro negro. Então, eu fui desenvolver esse trabalho e aí a gente decidiu que para não paralisar o coletivo, né, que a gente fizesse performances individuais, mas com os mesmos princípios. Coisas que a gente levantou para trabalhar a performance era que tivesse colher de pau, que era um elemento que conectava a gente, justamente por ser um elemento muito utilizado, né, na cultura brasileira, que é um elemento afro-ameríndio. Então, a gente queria trabalhar isso, e é importante dizer que o coletivo Real Cubo, a gente trabalha com questões das minorias, né? E aí, quando a gente vai falar, né, em minorias, a gente está falando em minorias de direitos civis, né? Então, Cibele, deixa eu te perguntar uma coisa. Neocubo é o nome do coletivo? Vou te pedir para repetir. Pé ao Cubo. Pé ao Cubo. E quais são as pessoas que participam? Participava do grupo Marlon de Paula e Hannah Brenner e eu. Nós éramos 3 performers. E aí a gente vai levantar, né, esses pontos para a gente. A gente queria que tivesse fogo também na performance. E aí eu vou desenvolver essa performance Mulher de Pau. E ela vai falar sobre a questão da mulher negra, o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. Então, eu faço uma comparação da mulher negra com a colher de pau, que ambos são marginalizados, ambos são colocados para servir. A mulher negra, ela serve para trabalhar, né? Mas aí, nesses serviços subalternizados, ela serve para servir a cama, né? Mas ela não serve para casar, ela não serve para ter um serviço bem remunerado, ela não é colocada com a ideia de intelectualidade, isso não é dado esse direito para a mulher negra, ela é dada só a ideia de serviçal, né? O papel, e a mulher negra na pirâmide social, ela é a que está em menor posição, ela vai estar lá no lugar mais baixo, o homem branco, depois a mulher branca, o homem negro, e a mulher negra, ela vai estar bem embaixo dessa, né, dessa pirâmide social. Então, eu queria essa performance, Mulher de Pau, pensando nesses ideais. E ela é um jantar performático, onde eu produzo um caldo de abóbora, e aí eu penso nesse alimento, porque o caldo ele é de fácil, é um alimento fácil para digerir, assim como o racismo estrutural, né? A gente nem questiona. Então, por isso, eu entrego o caldo para as pessoas. E a ação, ela é toda silenciosa, eu não falo, não tenho diálogo nenhum, a menos que eles perguntem algo, mas no geral eu não comento nada. Tem um menu falando mais ou menos como que é a performance. Eu faço a comida, então dura cerca de 1 hora esse trabalho. As pessoas vêm, eu preparando a comida, elas ficam naquele espaço sentadas, e depois que eu termino, eu falo para elas lavarem as mãos e se servir. E eu fico de pé, esperando elas servirem. No início da performance, eu faço um serviço que é uma coreografia, uma partitura corporal, muito dessa relação do cozinhar, que também é uma obrigação, uma obrigatoriedade da mulher negra. Se uma mulher negra fala que não sabe cozinhar, as pessoas quase infartam. Então, dessa obrigatoriedade desse processo. Você tocou em um ponto aí importante, né? Eu tenho pesquisado sobre alimentação e é realmente isso. A gente tem os lugares específicos dentro da casa, né? Assim,
Eu tenho uma série que se chama Cama, Mesa e Banho, então a gente tem essas funções e quem não está cumprindo essas 3 funções dentro da casa é meio que descartado, né? Então, pensando nisso, eu já vou engatar a minha pergunta, né, que é sobre o seu processo de criação. Se você puder falar um pouco como que é a sua relação nesses espaços que você produzir os seus trabalhos, porque a gente sabe que o nosso corpo ele é vigiado, né? E a tentativa de controlar o nosso corpo ela acontece em todos os espaços, né? A arquitetura desse país ela foi construída a partir dessa história violenta e de morte. Então, assim, como que foi para você? Eu fico eu fico muito mal assim pensar. A gente não pode, por exemplo, eu tenho pensado muito nessa questão, como que fica a nossa saúde mental, né? A gente tentar esquecer um pouco essa história quando vai fazer a nossa própria refeição durante o nosso dia e é sempre o racismo está sempre ali em todos os lugares, né? Em todos os espaços. A gente acaba sendo forçada a engolir, né, na comida o racismo. O nosso corpo ele está todo envolvido nessas questões. Então eu acho que o processo de criação de artistas negras, negros e negras é marcado por toda essa violência, né? Porque o espaço ele obriga a gente, né, a agir e às vezes também a parar e a fazer muitas coisas. Se você puder comentar um pouco como que foi sua relação, eu vi que você contou com o apoio de algumas pessoas brancas e como que foi. Primeiro, aonde eu estou numa cozinha, foi o primeiro movimento que eu fiz dessa performance, e eu não considero essa performance, principalmente, eu não considero ela como terminada. Eu considero um trabalho em processo. A primeira vez que eu fiz foi no CRJ, em Belo Horizonte, né, que é o Centro de Referência da Juventude, que é a cozinha onde estão aquelas pessoas. E ela é um jantar, né? Então eu cozinho em cena, né? Eu faço todo esse trabalho e por isso foi muito difícil continuar fazendo esse trabalho. E aí eu uso ao longo desse jantar que eu faço, eu vou preparando sempre só com colher de pau, né? A única coisa que eu uso diferente são os recipientes. Mas e ainda é algo que eu quero reformular. Na época eu não tive como me organizar para comprar tudo de madeira, mas, né, esses recipientes eu quero tudo que sejam feitos de madeira e tudo mais. Então, cada elemento que eu uso para cozinhar, então o sal, eu pego uma colherzinha de pau desse tamanhinho, para amassar a abóbora, é uma colher de pau maior, né, uma colher de pau grande, para colocar os temperos, são outras colheres de pau. Então, todas essas que estão no meu avental, eu vou usando ao longo da performance. E aí, eu tenho cerca de 30 colheres de pau para fazer essa ação. Só que ela começou a ficar inviável, porque eu precisava sempre de uma cozinha para fazer. E pelo fato dela nua, né, só com avental, dificulta um pouco acesso a essa cozinha, né? Faço descalço e faço nua. Só com o avental e o turbante e o acessório do brinco. Comecei a pensar na foto performance. Então, eu convidei uma amiga, Jéssica, que é do mestrado, terminou o mestrado aqui em São João, na época ela estava iniciando o mestrado, para a gente fazer uma foto performance, porque o mestrado dela era em foto performance. Então, essas últimas fotos, que eu apareço em um outro lugar, é aqui dentro do campus da universidade, onde a gente está nesse segundo movimento de pensar uma forma de propagar esse trabalho, que não só eu fazendo a ação, mas como que a gente conseguia propagar essa imagem. Então, esse é dentro do campus, aqui numa casa abandonada que tem dentro daqui
do campus da universidade onde eu estudo e moro, e aí a gente faz essa ação, e aí eu faço uma máscara com a pedra de pau, meio que a partir daquela ideia do Paulo Nazaré, que são as pedras, né? Também é uma referência a esse trabalho do Paulo. E aí a gente faz essa máscara. Desculpa, Juscelio, você faz a máscara como parte da performance ou a máscara já vem pronta e você usa? Essa máscara, eu monto ela para foto performance e aí eu uso. Você monta, mas você assim, não monta ela no local após a refeição, você já tem ela pronta, né? Não, quando eu fiz a refeição, eu não tinha ainda essa máscara de colher de pau. Esses elementos foram compostos só para foto performance. Aí depois disso, depois que a gente fez essa foto performance, eu não apresentei mais, porque aí não foi aprovado em edital, né? Em apresentações, aí eu acabei não fazendo, desenvolvendo esse trabalho mais. E a Josélia tinha perguntado. Você pode repetir a pergunta, Josélia? Porque eu falei muito e eu esqueci a pergunta. Sim, sobre o seu processo de criação, né, que eu penso como que a recepção dos nossos corpos nesses espaços que a gente faz a nossa produção, como que foi para você chegar nesses lugares e repetir a violência, porque a gente acaba reproduzindo sobre o nosso próprio corpo para produzir a performance e criticar, a gente acaba alimentando novamente a violência, né? Então, como que foi para você chegar nessa cozinha, fazer ter pessoas observando, ou seja, aquele olhar, realmente ela tá ali, uma mulher negra fazendo a nossa comida, sabe? Se você puder contar como que foi esse processo. Então, esses 2 primeiros trabalhos que eu fiz foram o Republiqueta, nem tanto, né? Porque foi a pesquisa que a gente participava, que um dos professores colocava como plataforma de criação, né? Mas o Mulher de Pau, eu fiz ele dentro dentro de uma disciplina. Então, assim, de certa forma, por mais hostil que a universidade é um ambiente acolhedor para quem. Quando você está numa disciplina de criação, né? Então, essas pessoas que estavam comigo eram pessoas que, de certa forma, eram pessoas que faziam parte da disciplina e que, de certa forma, a gente já vinha levantando esse debate. Né? As 2 vezes que eu apresentei esse trabalho foram dentro de instituição universitária. Então, a primeira vez foi, né, finalização desse trabalho, desse curso, dessa disciplina, uma parceria da universidade, né, com o CRJ. Então, poucas dessas pessoas que estavam lá eram pessoas que não eram dessa disciplina, né, tipo, sei lá, 4, 5 pessoas que estavam dentro dos 30 eram pessoas que eram fora dessa disciplina. E quando eu fui apresentar em Ouro Preto também, foi um evento que é a Semana Afrofeminista, que acontece em novembro, que é de um projeto de pesquisa da professora Nina Caetano. Então, de certa forma, aquelas pessoas que estavam ali estavam para levantar esses debates mesmo. Então, eu me protegi. Né? Eu fiz uma ação que, de certa forma, eu estava protegida, né? Mas, a princípio, quando eu entro na universidade, eu vou criando teias de fortalecimento. Primeiro, conhecendo a estrutura, né, dessa universidade, eu fiz muito projeto de extensão, tanto na área do teatro quanto fora, eu fiz projeto de extensão na psicologia, eu fiz projeto de extensão na economia. Então, eu fui criando, na verdade, uma teia de apoio. E aí, de diversas pessoas dentro da universidade, né? É importante falar que a universidade ela é uma plataforma de emancipação. Né? Então, a gente consegue construir uma rede dentro dela que fortaleça a gente psicologicamente também, sabe? Porque senão
acaba se tornando novamente um lugar onde a gente só vai ali reproduzir, se alimentar daquela violência e a gente sai, né? Eu acho que é importante também as pessoas que querem permanecer na universidade ficar nesse lugar também, porque é um direito nosso, sabe? Sim. Mas não só também reproduzir a violência, mas também criar um pensamento a partir disso, né? Todos os projetos que eu trabalhei, que eu pesquisei, começava assim, comigo fazendo o que tinha que ser, o que era pedido, mas também criando ali um senso crítico para trabalhar as minhas questões. Porque se eu continuasse só, né, nessa ideia de não pesquisar ou de não pedir apoio, as minhas questões, é óbvio que não seria feito, não seria pensado. Porque quando a gente vai falar dos mestres das performances, eles são sim brancos, eles são sim eurocêntricos, mas a gente está dentro de uma universidade. Então, é uma luta constante, né? É uma luta constante que a gente vai lugar, fazer né? até. A gente não está em qualquer lugar, sabe? A gente está num lugar que a gente pode usar muito a nosso favor. Então, isso foi uma coisa muito positiva, assim, sabe? Estar dentro de uma universidade para fazer meu processo, para fortalecer o meu processo de criação. Quando eu entro na universidade, uma das coisas que me motiva a entrar na universidade depois do curso técnico é que eu queria pesquisar, eu queria produzir conhecimento. Porque a partir dos livros, eu lia muito no curso técnico, que era bem puxado, né? Você ficar várias, né, durante 3 anos, todos os dias construindo, você não vai fazer, você não vai tirar isso do nada, né? Você vai ler muito material. E eu comecei a entender que as pessoas que ditavam o que vai ser a arte, que é essa arte que a gente consome, quem que cria esses pensamentos são pessoas que estiveram dentro da universidade. Então, se eu queria construir um conhecimento, produzir um conhecimento, era que dentro desse espaço eu deveria estar. Então, assim, tem várias coisas difíceis dentro da universidade, mas a universidade, depois que você está dentro dela, é você que faz ela, né? Mesmo com tantos empecilhos. Então, o meu processo de criação também passou por muito disso, e passou por um amadurecimento muito grande, assim. Desses 2 trabalhos que eu faço, aos próximos que eu vou mostrar, também não foi só um crescimento artístico, mas um crescimento pessoal, né, acerca desses trabalhos, assim. Então, a gente tem que também conseguir olhar para esse espaço, pensar esse espaço e construir esse espaço também, para que ele não seja só um espaço de dor, né? Aí você pode passar para mim, porque a próxima performance que eu vou falar, que eu vou construir, vai ser o Marcos, logo depois que eu volto da minha mobilidade acadêmica, né, que eu tinha construído Mulher de Pau, eu volto para São João del Rei, já pensando em construir um teatro negro. E aí, muitas das coisas que eu pensava, né, nos outros 2 trabalhos, continua a pensar essa dimensão sociopolítica, né? E aí, Marcos, ele vai surgir quase como um protótipo do próximo trabalho que eu vou falar, que é o Meu Litro de Preto, que ele vai falar, refletir o genocídio da população preta. Então, eu cravo na minha pele, né, na minha cabeça, na minha nuca, a palavra Marcos, que é o nome do menino que foi assassinado na favela da Maré, na época em que eu estava pensando o que fazer, que trabalho que eu ia desenvolver. Então, meu amigo Matheus, que entrou na faculdade junto comigo, do mesmo ano que eu peço a ele para, com uma navalha, escrever na minha cabeça. Meu cabelo estava crescendo, fazia pouco tempo que eu tinha raspado ele. E aí ele escreve o nome Marcos, e eu deixo esse nome na minha cabeça até ele desaparecer. Eu não raspo a cabeça depois. Eu deixo e aí o cabelo vai crescendo, leva cerca de 2 semanas para ele sumir da cabelo, que é o tempo da cabeça, né? Que é o tempo que o cabelo vai crescendo, e que também é o tempo que vai sumir o nome dessa criança na mídia. O Marcos Vinícius, ele foi assassinado na favela da Maré, ele tinha 14 anos, ele estava voltando da escola, e ele levou um tiro que esse tiro, essa bala veio da polícia,
e ele faleceu, ele foi assassinado. E é exatamente isso, quando você vê, em 2 semanas você já não tem mais notícia disso. Tem um grande alvoroço, mataram um menino e tal, não sei o quê. A própria Prefeitura do Rio fez o velório dele, fez um velório público, né, como a ideia de homenagear, mas não se tem falar, não se ouve mais falar dessa história, acabou. Os meus trabalhos, nessa ideia de tentar pensar o site específico, ele foi feito dentro do campo da faculdade, e eu penduro um balde com líquido vermelho, e ele cai um filetezinho, né, na minha cabeça, ele é muito fininho, e essa ação dura cerca de 50 minutos, enquanto o Matheus vai fazendo essa escrita na minha cabeça. A ideia desse sangue escorrendo fininho é também essas mulheres que têm seus filhos assassinados e essas mulheres são assassinadas a conta-gota. Então, elas são exterminadas, né, de uma forma não violenta, né? Porque quando você leva a vida de uma criança, você também consegue eliminar a mãe dele, né? Um dos relatos das mães de Maio é falar que elas não saíam da cama quando os filhos delas foram assassinados. Então, o Marcos ele vai ser quase um protótipo do que eu vou virar, do que eu vou transformar o Mil Litros. Eu crio o Marco em junho de 2018, e o Mil Litros começa a ideia, o projeto Mil Litros surge em novembro de 2018, que é também trabalhando sobre o genocídio da população preta. Nesse período, eu estou iniciando a minha iniciação científica, né? Quando eu crio o Marcos. E eu começo a entender sobre o genocídio da população preta. Eu sabia que existia, mas eu não sabia como que ele funcionava. Não sabia que ele era estrutural. E aí você pode passar, eu vou Pô, mostrar. Lucimélio, só uma pergunta aqui. Você fez isso sobre lá da Favela Amarela, no Rio. Eu frequentei muito lá, porque eu estudava na UFRJ, então eu ia lá comprar material e tudo, né? Você conhece o Centro Cultural da Maré? Eu já ouvi falar, nunca fui, não. Ah, legal, porque o Josélia, o Ronald conhece lá, acho que a gente pode tentar fazer essa ponte aí, porque esse trabalho me parece muito bacana e assim, talhado para ser apresentado lá, sabe? Acho que tem tudo a ver, até porque o caso do Marcos não é isolado. Uma outra pessoa que a gente entrevistou aqui, o Ronald, conta de um coisa que ele chegou, de um trabalho que ele fez lavando as ruas de Santa Teresa com um líquido vermelho, como se fosse sangue, também por causa disso, uma pessoa assassinada, anônima, né, no caso, que acontece isso demais no Rio de Janeiro, sabe? Então, só para me situar aqui um pouquinho, porque você falou, esse trabalho foi feito em São João del Rei, né? Isso. Legal, porque ele tem muito potencial, né, muito bacana. Tá bom, obrigado, é o que eu queria saber. Pode seguir, por favor, não quero te interromper, Obrigada, não. professora. E aí eu vou ter o Mil Litros de Preto, que surge que eu começo a esboçar o projeto no final de 2018, né, lá para novembro, mais ou menos, que é esse que ele vai ter várias versões. A maioria dos meus trabalhos, ele não se encerra só nele, eu crio ele e acabou, é isso. Eu não mexo mais, não. Todos os meus trabalhos, eu vou mexendo porque eu creio que essas temáticas são importantes. Então, a gente tem que encontrar os melhores meios de propagar essa ideia. E, às vezes, a primeira vez que eu faço não foi o melhor meio, então eu sempre vou reformulando ele, mexendo nele. A primeira vez que eu crio o Mil Litros de Preto é também dentro desse amadurecimento de entender o meu papel enquanto mulher negra, enquanto artista. Que é o quê? Como que, depois que eu leio, que eu começo essa iniciação, essa pesquisa de iniciação científica, e leio Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, e o Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, eu começo a entender que a situação que eu me encontro, né, naquele momento, não é uma situação só minha, né? Que isso não é algo que eu fiz de errado ou que a minha família fez errado,
mas que é um projeto de sociedade. Então, eu tenho que criar meios para sair desse projeto de sociedade, que é um ser humano esmagado, assim, né? Fazer parte de uma massa que vai ser esmagada, uma classe, de uma raça que não vai encontrar, se não criar muitas estratégias de sobrevivência, simplesmente vai sumir do mapa. Então, o meu livro de preto, ele vem para falar sobre essa temática, que é o genocídio da população preta. Então, essa é uma temática muito cara para mim, porque quando eu descubro ela, como ela funciona, isso me magoa muito, isso me chateia muito, e, de certa forma, ela me paralisa durante um tempo. Então, eu penso em criar estratégia para não ficar paralisado diante dessa situação, porque eu passo a não ter coragem, por exemplo, de ter filho no mundo. Hoje em dia, eu não quero ter uma criança, eu não quero parir uma criança. Eu posso adotar, porque também já existe, né? A gente tem que acolher essa criança que existe, mas colocar mais um no mundo, não tenho coragem disso. Depois, eu penso que a minha condição enquanto mulher negra precisa ser mudada. Nesses outros trabalhos que eu apresentei, foram todas apresentações gratuitas, não recebi por nenhuma dessas apresentações, o máximo que eu recebi foi certificado. E aí, eu sou também artista de rua, e eu virei artista de rua para fazer parte da universidade, né? Porque eu não tinha como me manter aqui. Então, uma forma de me manter aqui e fazer parte dos projetos de extensão, e trabalhar e tudo mais, era eu ganhando uma grana de forma informal. Então, eu começo a tocar sanfona no sinal. E aí, eu tinha uma carga absurda de trabalho, que é apresentar trabalhos de graça, né, produzir sempre, mas apresentar sempre eles de graça, e depois, para compensar essa ausência de remuneração, eu me matar no sinal, né, trabalhando para conseguir me manter dentro dessa universidade. Então, uma das condições também era pensar um trabalho que me remunerasse, que eu conseguisse circular com ele, que eu conseguisse tratar sobre o racismo estrutural e que mudasse a minha condição de vida também. Lu, Oi. Você tocou em outro ponto também que faz parte, né, do nosso processo de criação, que é essa questão mesmo do recurso, né? Porque nós não somos artistas financiados por uma galeria ou por uma outra instituição ou herdeiro, enfim. Então a gente acaba vendendo uma coisa muito forte, a gente acaba vendendo o nosso próprio sangue para poder, sabe? É uma violência tão grande. E Renata Felind fala, né, dessa questão do material artístico, e foi aí que eu comecei, quando eu fiz mapeamento, a me questionar como que eu ia me manter financeiramente, como que eu ia pagar as minhas contas e produzir, sabe? Porque esse processo de produção de artistas negros não é um processo que a gente fica tranquilo, sabe? Assim, a gente vai em raízes muito profundas dessa questão colonial e é muito difícil. Então, você se manter saudável e conseguir ter uma vida a partir de toda essa questão e a produção, eu acho que é muito... E o nosso trabalho, ele não tem o espaço que ele merece ter, sabe? Eu acho que a gente tem muito espaço para ocupar ainda. Eu acho que é bem complicado essa questão da nossa sustentação financeira mesmo, a partir dessa produção, a gente vender o nosso trabalho, que é um trabalho sobre o colonialismo, a crítica, e a gente acaba, no seu caso, aí, vendendo o sangue sabe? Eu acho que é bem forte esse trabalho. Obrigada, Jô. E aí, então, né, pensando na dimensão sociopolítica do teatro negro, da arte negra, né, eu tinha como objetivo trabalhar o racismo estrutural, o genocídio, né, da população preta, pobre e periférica. Tinha essa de me remunerar. Então, para me remunerar, eu pensei assim, eu não vou conseguir
vender isso aqui para um festival boca a boca, tete a tete, porque essas pessoas vão olhar para mim e não vão querer me pagar. Mas eu consigo escrever projeto. Então, eu vou começar a trabalhar com editais. Essa foi uma das maneiras que eu encontrei para me remunerar. Para me remunerar, eu pensei, então, viver de arte requer aprender a escrever e aprender a trabalhar com edital. E aí, o primeiro edital que eu vou trabalhar, que eu vou me inscrever, é um edital aqui da universidade, que é de propostas artísticas. É um edital de artes visuais. E eu preciso deixar uma instalação. Para mim não importava, né? O Militos só é do jeito que é por conta das regras desse edital. Para mim não importava como que ele ia ser feito. Podia ser de qualquer forma, desde que abordasse essa temática e que fosse ele precisava ser feito de uma forma que mostrasse a realidade para as pessoas e ela fosse difícil de contestar, porque eu estou apresentando dados. Porque quando você vai falar sobre racismo, as pessoas não querem ouvir. Elas falam, não, nossa, vocês só falam de raça, nem tudo no Brasil é 100% raça. Vocês só falam de racismo, tudo para vocês é escravidão. E banaliza o discurso, que é né, essa agenda que é muito séria. E é muito fácil banalizar, porque a gente tem uma estrutura de poder né, que favorece isso. Então, quando eu vou criar o Meu Lixo Preto, esse trabalho ele surge desse jeito por conta desse edital que eu quero me inscrever. E aí era um edital de artes visuais e era um edital que eu precisava deixar uma instalação. Então, eu começo a pensar nesses elementos para deixar uma instalação. Eu tinha estudado que a cada 23 minutos, no mapa da violência de 2017, datava que a cada 25 minutos, um jovem preto é assassinado pela polícia no Brasil, pelo Estado, preto, pobre ou periférico. Então, eu começo a pensar esse trabalho a partir desse dado que existe, e aí eu vou pesquisar mais sobre isso, eu começo a ver que tem os crimes de maio, que eu não conhecia, assim, eu lembro da época que aconteceu, porque foi algo muito forte, eu estava no estado de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, foi algo assim que paralisou o estado, porque parou a Avenida Paulista. A Avenida Paulista no Brasil é algo assim que nunca acontece, e foi a primeira vez que parou a Avenida Paulista. Então eu lembro de ter ouvido falar sobre isso, que tinha sofrido, que estava sofrendo em São Paulo, estava sob ataque do PCC. Mas depois eu nunca mais ouvi falar sobre isso. E aí, quando eu começo a ler esse material, e tem muito documentário, tem muito artigo sobre né, esse período, eu descubro que a polícia do estado de São Paulo matou em 8 dias 564 jovens, pretos, pobres e periféricos. Isso, assim, é muito absurdo, isso é muito doloroso, isso é muito triste. E aí, eu começo a estudar sobre isso, descubro que a cada 25 minutos um jovem preto, pobre, periférico é assassinado no Brasil, e eu começo a pensar que se a cada 25 minutos morre uma pessoa assassinada pelo Estado, e uma pessoa tem em média de 7 a 9 litros de sangue, em cerca de 59 horas, eu consigo encher uma piscina de 1.000 litros com sangue da população preta, pobre, periférica. E aí, esses cálculos, eu sou péssima em cálculos, esses cálculos matemáticos, quem fez para mim foi a minha amiga Liliane, que mora comigo e hoje em dia a gente trabalha junto com 1.000 litros, né? Ela mora aqui e ela é estudante de biologia. E aí eu começo a pensar sobre isso. Então, a minha ideia com o Meu Lixo Preto é basicamente encher uma piscina de sangue. Então, a primeira vez que eu apresento lá no Solar da Baranesa, eu passo 3 dias fazendo essa ação, virando a cada 25 minutos um balde. Depois, eu precisei adaptar essa performance, porque os espaços, as instituições de arte não liberam para você ficar 60 horas lá, né? Dormindo lá, tomando banho lá, comendo lá. Não é uma coisa muito permitida, e a minha ação durava esse tempo. Então, eu me inscrevo para um outro evento, que é o Fórum de Performance de Mulheres Negras, que acontece em BH.
aconteceu em BH, no ano de 2019, e aí lá a gente tinha 25 minutos para apresentar. Então eu me organizei, fui atrás de patrocínio para comprar uma piscina menor. Então a primeira piscina que eu fiz era uma piscina de 1.000 litros e eu utilizava 144 baldes. E depois a segunda eu reduzo e aí eu faço essa virada dos baldes em fluxo. Então eu uso uma piscina de 400 litros e 59 baldes. Essa foi a primeira adaptação do trabalho. E essa é a versão que eu mais apresento, porque também eu vendo ela para instituições de teatro, né? Não só não só para museu e tudo mais. E aí eu faço essa ação, eu leio o nome dos jovens que foram assassinados, eu leio o nome, idade e gênero e causa da morte, né? Que é sempre homicídio policial. Depois eu vou fazer essa imagem que está aparecendo, da minha ação que eu fiz no Lago da Batata, para o edital da Mostra 3M de Arte, que aí ela é feita num espaço aberto. É a primeira vez que eu vou apresentar ela na rua. Então, essa apresentação aconteceu dia 28 de setembro de 2019, onde eu já estou em diálogo com as Mães de Maio. O curador do festival me coloca, que é o Daniel Lima, me coloca em contato com as Mães de Maio, e eu vou, junto com a Débora, realizar, né, convidar outras mulheres que são vítimas de violência policial para fazer essa ação comigo. Então, todas essas mulheres que estão, né, nessa imagem são mulheres que perderam seus filhos. Umas perderam um, outras perderam dois, e tem mulher aí que perdeu até 3 filhos para a violência policial. E essa performance ela acontece com uma piscina de 7.000 litros, e são 1.000 baldes, e nós fomos ao total 34 mulheres fazendo ação. Dentre elas participa minha mãe, a minha tia e uma prima minha. A minha mãe e minha tia apresentaram comigo o 1.000 litros de preto lá em São João del Rei, quando eu apresento pela primeira vez. Elas vão de São Paulo para São João del Rei para assistir a performance e acaba participando da ação. E aí fica difícil não ter elas comigo quando eu realizo a apresentação do 1.000 litros de preto. E depois a gente faz esse coro de mulheres para realizar essa ação. Essa ação durou cerca de 50 minutos. Então, eu vou ter 1.000 litros de 60 horas, né? Vou ter 1.000 litros de meia hora e vou ter esse 1.000 litros de cerca de 50 minutos, que é com a participação das Mães de Maio. Aí, essa imagem já é a minha mãe e minha tia participando comigo nessa performance reduzida, né, com a piscina de 400 litros, na Mostra Verbo de Performance em São Paulo. E aí elas já estão incorporadas mesmo, direto na ação. Essas são algumas imagens. Lucimele, deixa eu perguntar uma coisa. Essa Mães de Maio tem a ver com a do grupo da Argentina? Elas fazem referência também às Mães de Maio da Argentina, né? Mas essas Mães de Maio, elas nascem em 2006 por conta dos crimes de maio, que o Estado de São Paulo, em 2006, por uma represália aos membros do PCC que estavam presos e tinham feito uma rebelião dentro do presídio, né? E matado 4 agentes penitenciários. O governo do estado de São Paulo, ele mata na periferia de São Paulo e na cidade de Santos, na periferia de Santos, 564 jovens. E aí é chamado os crimes de maio. Isso acontece em maio de 2006. Então, entre o dia 12 e o dia 20 de maio de 2006, a polícia mata esses 564 jovens. Eles culpam, a princípio, acredita-se que foi o PCC que matou esses jovens, mas depois a gente descobre, né, a partir de investigações da própria polícia, que foram
e foi o Estado que decretou essas mortes. E aí foi algo extremamente organizado, que eles começam, vem, passa uma moto, né, eles deram um toque de recolher, que 10 horas da noite todo mundo tinha que estar em casa. Mas eles dão um toque de recolher na Zona Sul, né? Eles não dão um toque de recolher, eles não avisam isso para a periferia. Na periferia sai uma notícia no rádio que está tudo normal, que não está tendo nada e tudo mais. Quando dá 10 horas da noite, passa uma moto, vendo onde tem gente. Depois dessa moto vem um carro preto, as pessoas já desce policiais encapuzados atirando, atira nessas pessoas, sempre em pontos vitais, cabeça, coração, pulmão, já para eliminar mesmo, né? São pontos fatais do corpo humano. E aí, em menos de 2 minutos, chega a ambulância para desfazer a cena do crime, e aí chega a polícia. E aí, isso tudo foi orquestrado e dado como se fosse o PCC. Quando essas mães de maio começam a descobrir que isso aconteceu e que não é um caso isolado, né, que isso foi em toda a comunidade, não só com o filho dela, elas se reúnem, né, puxado pela Débora, que é a representante do movimento, e eles vão atrás de justiça, e elas conseguem contato com uma representante dos direitos humanos, que lembra as histórias das Mães de Maio, da Praça de Maio. Então, o nome também é em referência a essas mulheres, as Mães de Maio daqui, com as Mães de Maio da ditadura na Argentina. Essa representante dos direitos humanos aqui no Brasil, ela foi uma das pessoas que passou por tortura na ditadura e tudo mais. E aí ela rememora as Mães de Maio da Argentina. Maravilha. É porque na Argentina é por causa da Praça de Maio, que é a praça onde elas começaram a se reunir, a coisa. Agora, aqui no Brasil, o que não falta são eventos assim, né? Nós tivemos o próprio Carandiru, que a população carcerária em sua maioria de negros e analfabetos, inclusive, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em coisa de detenção. E tivemos assim outras chacinas no Rio, a Candelária, sabe? Várias coisas assim que são o problema das milícias, inclusive, né? Que são milícias que muito articuladas com poder, essa coisa a ver com intenções de poder. Agora, eu queria te perguntar um pouquinho assim, desse âmbito, assim, primeiro para você falar um bocadinho como é que foi isso, essa interação, como é que foi essa relação da absorção dessa performance por essas Mães de Maio? Como é que foi esse processo? Quando eu montei a performance e eu fui apresentar pela primeira vez em São Paulo, que foi na Mostra Web, eu tentei entrar em contato com elas, mas eu não consegui, né? Não tinha contato delas, mandei pelo Facebook uma mensagem, mas eu não obtive resposta. Quando eu passo nesse edital da Mostra 3M, o curador era uma pessoa que já trabalhava, o Daniel Lima, ele era uma pessoa que já tinha trabalhado com a Débora, já tinha feito um filme com a Débora, e que é a representante das Mães de Maio, né, que é a fundadora. E aí ele falou que seria a ação, por ser, né, uma piscina muito grande, eu já tinha colocado no projeto que eu ia precisar de performers para participar. E aí eu tinha pensado em fazer um chamamento público e convidar artistas, mulheres, negras ou periféricas, que quisessem fazer parte da oficina. Isso já estava no projeto. E aí o Daniel sugeriu que a gente convidasse as Mães de Maio. Aí eu falei para ele que eu já tinha tentado contato, mas não tinha conseguido. E ele me falou que tinha o contato da Débora. Aí eu liguei para a Débora, ele me passou o telefone, eu liguei para a Débora e a gente conversou. Foi uma ligação assim, de cerca de meia hora, 40 minutos, da gente conversando sobre o genocídio da população preta periférica e se ela queria participar da ação. Quando o Daniel falou da participação, né, sugeriu a participação delas, ele me falou que provavelmente não ia ir muitas mães, porque ele já tinha
convidados elas para fazerem outras ações, e sempre ia 3, 4, 5 mães no máximo. Eu falei, bom, a gente precisa de cerca de 20 pessoas, né, 25 pessoas, para realizar a ação, no tempo que eles pediram, né, que era no tempo de 1 hora. Falei, então, a gente vai precisar mais ou menos dessa quantidade de pessoas. Se a gente não conseguir com mães, a gente consegue com artistas, né? A gente tenta fazer chamamento para vir artistas. E aí eu falei com a Débora, a gente conversou muito. Antes, o meu Leite de Preto não incluía a população pobre periférica, só incluía a população preta. E aí, muito desse diálogo com a Débora, ela falou, né, dessa importância de a gente acrescentar também, quando se referenciar a ação, né, do genocídio, também colocar pobres e periféricos, porque na periferia, né, não tem só pessoas pretas, tem pessoas brancas também. E isso também foi um entendimento que a gente chegou depois, também por esse processo de clareamento que o Brasil, né, criou, assim, né, que também é uma estratégia do genocídio da população preta. E quando acaba a escravidão, as pessoas negras não conseguem emprego. Então, se você não consegue emprego, não pode estudar, não pode comprar terreno, né, enfim, várias coisas é impedido mesmo. Tem leis, né, no Brasil que começam a impedir o negro de agir, né, de viver no Brasil. Tem políticas públicas para impedir a vivência do negro no Brasil. E a própria Débora, ela fala que quando ela só soube que o filho dela era negro quando ele morreu, porque até então ela achava que ele era moreninho. E aí a polícia, quando ela foi no ML, né, ver o corpo, a polícia fala para ela, já foi mais um neguinho. E foi aí que ela descobriu que o filho dela era negro. Então, eu incluo também na fala sobre a performance, né, quando eu vou falar sobre o genocídio, eu falo o genocídio da população preta, pobre e periférica, por conta desse diálogo que a gente teve no início, quando eu convido ela para participar da performance. E aí, surpreendentemente, mais mães quiseram participar da ação. Né? Eu estava esperando cerca de 5 mães de maio, e foram 28 mães de maio fazer a ação junto com a gente. E isso, assim, 28 mães de maio é contratada, que eu consegui pagar. Que aí a gente fechou um acordo e era a quantidade de pessoas que eu falei, olha, eu tenho dinheiro para pagar esse tanto de mulheres para trabalhar. Mas ainda foram mais mães que falaram que queria estar, fazer a performance mesmo não recebendo, porque elas queriam estar naquele lugar e fazer aquela manifestação. Quando eu conversei com elas, todas reunidas, né, e aí não mais só com a Débora no dia, eu falei para elas que a ação era virar o balde na piscina, né, e ler alguns nomes. Na verdade, a gente ia ler só os nomes dos filhos delas, que eram 39 pessoas, 39 vítimas. E aí elas pediram, só que a gente leu os 1.000 nomes. A gente não parou só no nome delas, a gente leu todos os nomes. Mas eu falei para elas que elas estavam livres, tinha microfone aberto, que elas poderiam falar o que elas quisessem, elas poderiam parar se a carga tivesse pesada demais. E aí parar por um tempo e voltar depois, ou simplesmente parar e não continuar, caso elas não dessem conta, porque também é algo muito triste de se fazer, né? Então, em alguns momentos, algumas paravam, choravam e depois retornavam, né, fazer essa ação. E a gente conversou muito naquele dia, assim, sobre essa situação. E foi também não só uma ação artística, mas foi também uma manifestação artística, assim, sabe? Teve um espaço ali para manifestar, microfone aberto para todas elas que quisessem no microfone falar também. Foi um encontro mesmo do verdadeiro sentido da palavra encontro. Eu não fiz esse trabalho sozinho naquela ação, eu não falei para elas, olha, vai ser isso, vocês vão fazer isso, 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 e vai ser assim. Não, eu falei para elas
vocês estão livres para fazer da forma que vocês quiserem fazer. E aí aquela ação ela é única porque ela se construiu naquele dia, naquele momento. A forma com que a ação aconteceu, ela não pode nem ser reproduzida, assim, sabe? Eu não consigo repetir ela igual. Não tem uma receita para aquele dia, porque foi muito de como elas estavam também, sabe? Lucimere, mas você não vê isso como um problema, né? Essa coisa de não, né? Porque, assim, já mudando um bocadinho a coisa, você me permite, é que, assim, você me chamou a atenção uma coisa que você fala, que você falou assim, que não me importava a forma que a coisa ia ter. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com performance e tudo vem tem uma formação de artes visuais. Você já tem de teatro, né? É uma coisa. Você pensa que teu trabalho daqui para frente vai caminhar no sentido de um teatro do oprimido, uma coisa assim, ou no sentido mais ou seja, mais do lado do teatro ou mais pro lado de artes visuais, ou não existe isso? Então, bom, as temáticas que eu gosto de trabalhar, para mim, são temáticas urgentes. Então, para mim, não importa a forma, não importa a linguagem que eu vou trabalhar. Se eu precisar cantar para falar sobre o racismo estrutural, sobre o genocídio, eu vou cantar. Então, eu vou atrás da música. Se eu precisar passar pelas artes visuais, eu vou atrás das artes visuais, porque eu acho que quando a gente vai ter esse projeto, né, para a população preta, que a gente tem o hábito de falar que a população preta foi esquecida, muito antes, pelo contrário, a população preta ela foi muito lembrada em todas as esferas da sociedade. Por isso que ela não está em todas as esferas da sociedade, porque houve um projeto que pensou todos os métodos. Então, a gente vai ter a medicina pensando sobre a área da medicina, pensando sobre a população preta. A gente vai ter as engenharias, né, a arquitetura pensando sobre a população preta. A gente vai ter a arte. Você vai ver que você consegue encontrar sobre a população preta em todas as áreas do conhecimento. Então, eu me considero artista. Eu sou apaixonada pelo teatro. Gosto muito do teatro. Mas eu não me fecho a ele para trabalhar sobre essas temáticas. E aí, assim, eu tenho me aprofundado um pouco no campo das artes visuais, principalmente na área de performance, que é uma área que eu flerto muito, né? E é uma área, a performance ela é híbrida, né? Ela está aí em todos os campos artísticos, né? Em todas as linguagens artísticas. E eu tenho gostado bastante de trabalhar com essa relação. Até recentemente eu fiz um curso online agora o Parque Lage está com cursos online, né? E eu fiz um curso de férias de conceituação e instalação. Eu tenho flertado bastante com as artes visuais, mas também gosto muito de teatro. Então eu tenho passeado, assim, eu não sei dizer se agora eu vou me fixar, vou ir mais para o teatro do oprimido. Enfim, eu gosto muito, dentro do teatro do oprimido, eu gosto muito do teatro invisível, mas eu tenho gostado muito das artes visuais. Caí nela por acidente, pode-se dizer assim, né, por conta desse edital, mas eu tenho flertado bem, assim, então não sei dizer, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de teatro e continuo produzindo. Eu trouxe aqui eu trouxe um recorte, né, da minha produção artística, que é o recorte da performance, mas eu tenho uma produção muito extensa na área teatral, tanto que eu continuo produzindo no teatro. Hoje eu estou num processo criativo de teatro. E que teu trabalho. Ah, desculpa, Zélia, quer falar? Não, é só falar que eu estou num grupo de teatro e a gente está produzindo e vamos ter uma estreia em maio, assim. Então eu continuo transitando, não deixei um por conta do outro e vice-versa. E particularmente eu achei muito bonito essa foto, por exemplo, agora lá em São Paulo,
ela é linda, no meu modo de ver. Assim, eu acho as fotos são muito bonitas, é plasticamente muito bonito, sabe? Eu acho assim interessante como você fala, não ter essa preocupação da forma, porque é muito bonita, acontece muito bonita. Olha só, as fotos são bonitas, né? As, Uhum. plasticamente eu acho muito bonito o teu trabalho, né? E assim, acho interessante como porque essa de fazer na praça já contar com a participação popular, sabe? Porque que é uma coisa do teatro do oprimido também, por outro lado, né? Mas que assim me parece muito espontâneo, porque um trabalho como esse ele vai despertar, ele envolve as pessoas e as pessoas vão se envolvendo. Eu acho muito natural, né? Essa coisa toda, né? Eu Sim, quero te agradecer, Lu, por ter topado participar. Se conhece pouco assim de convivência, né? A gente fez a mobilidade na mesma época na UFMG e eu sim. tive a sorte de conhecer a Lu. É, E estou curiosa também para participar de alguma atividade de teatro com você, tá? Me convida aí, porque eu conheci o teatro branco, então, assim, eu ainda não tive a oportunidade de participar com pessoas negras. Eu tenho visto essa questão lá em Belo Horizonte, mas ainda não tive a sorte de participar. Quero te agradecer pela sua produção e eu quero dizer para você não parar de produzir. E eu digo isso para mim também, né? Apesar de ser doloroso, a gente precisa continuar. E que seu trabalho é importante para mim, que seu trabalho é importante para outras artistas negras que ainda não se consideram artistas, mas que vão ver o nosso trabalho daqui a algum tempo. Então, assim, para a gente não parar, né? Obrigada e se cuida aí, tá? Obrigada. Obrigada, Carlos, a Samara, o Magno, a todo mundo que participou da entrevista de hoje. Bom, Simélia, a José já agradeceu, eu ia fazer isso, já agradeço também a ela que fez esse contato, trouxe. Eu tenho pedido aos meus para trazerem isso, para trazer gente jovem que está chegando assim, cheia de energia, né? Com um recado forte e assim super significativo como esse teu, que eu achei super bacana, sabe? Muito bacana. Muito obrigado pela entrevista, por esse compartilhamento generoso que você fez da tua pesquisa, tá bom? E é isso aí. Eu Concluir queria alguma coisa? agradecer também imensamente, dizer que foi um prazer. Só queria fazer um comentário antes, você falou, né, de já fazer, de pensar, né, incluir o público na minha ação. Quando eu começo a fazer teatro, que eu entro para o curso técnico em teatro, o Paulo, que foi um dos professores que trabalhava, que dava aula para a gente, né, a gente tinha uma montagem, e ele perguntou que tipo de teatro a gente queria fazer. E a minha resposta na época, isso em 2010, 2011, foi que eu queria fazer o tipo de teatro que a minha família pudesse entender. Porque eu já tinha ido em alguns espetáculos teatrais, convidado alguns amigos meus para ir em espetáculo teatral, e as pessoas pararam de ir no teatro comigo, os amigos pararam de frequentar esses espaços, porque eles não entendiam nada. E eu não queria que a minha família passasse por isso. Na época, meu irmão tinha cerca de 10, 11 anos. Eu falei, eu quero fazer um teatro que pense, né, que seja um tipo de teatro que pense essa sociedade, mas que seja de entendimento popular. Porque, às vezes, o teatro é uma arte muito elitista, né? A Leda Maria Martins, ela fala que o teatro se diz a arte do encontro, mas não tem coisa mais excludente do que o teatro. E eu concordo muito com essa fala dela, que ela fala assim, onde estão os indígenas, onde estão os negros na história do teatro, né? A gente só tem relatos da Europa. É, onde está a América Latina? Até para o Boal, por exemplo, está né, difundir a sua imagem, ele teve que ir para a Europa. Se ficasse aqui, ele não teria. Então, a gente fala que é a arte do encontro, mas é mentirosa. E aí as pessoas têm o hábito de criar espetáculos que ninguém entende só para dizer que é intelectual, sendo que a gente pode tratar de forma simples e não de forma simplória qualquer assunto, né? Então, quando eu vou para a performance, também eu penso nessa ideia.
todo mundo pode entender sobre performance. Todo mundo pode ter acesso à arte. Então, vamos estar, proporcionar isso para as pessoas, que isso não seja só meu. E aí, quando eu falo que eu quero que a minha família entenda, não é que minha mãe seja ignorante e tudo mais, não. É porque é negado a ela estar nesses espaços. A minha família, ela começa a frequentar o teatro porque eu entro no teatro. E aí elas começam a ter acesso. No Rio de Janeiro, até o TEM entrar com teatro experimental, criar o Teatro Experimental do Negro e colocar, as pessoas negras no palco, era proibida a entrada de pessoas negras para assistir. Então, é muito pensando nisso, assim. Eu queria agradecer imensamente, esse espaço. Acho que é um projeto lindo e é uma honra participar. Agradeço muito a Josélia. Quando a gente conhece a pessoa lá atrás, né? Eu conheci ela em 2017, ficamos próximas por conta da mobilidade acadêmica que ela e a Ju também estavam fazendo, né? A gente meio que formou um grupinho, as duas, Ju, eu e Josélia, por conta da mobilidade acadêmica, e a gente nem sabe o que esse contato vai se desdobrar depois, né? Então, dizer que sinto muito feliz, assim, muito Então, honrada. ele já está acontecendo aqui, né? Eu já tinha seu contato, o Ju já tinha, então a gente acabou assim se reencontrando novamente. Sim. E muito obrigado, Carlos, Magno, por essa oportunidade mesmo, por esse espaço. E obrigado, Samara, também, a toda a equipe. Esse projeto é muito bonito. E que ele tenha uma vida longa. Queria pedir um momento que a Samara queria fazer um comentário. Por gentileza, Samara, você pode comentar? Não sei se é um... Oi, tudo bem? Eu só queria fazer um comentário que quando a Josélia sugeriu a Lucimélia, eu fiz uma pesquisa sobre todos os seus trabalhos e aí vendo 1000 litros de preto foi muito emocionante para mim. Durante o vídeo da performance eu cheguei a chorar, foi assim sensacional. E o sentimento de querer estar ali, de querer realmente fazer parte. Então, meus parabéns, foi muito, muito incrível. Muito obrigada, Samara. Muito obrigado mesmo, assim. É muito bom ter retorno. Bom, é isso. Obrigada. Bom, é isso então. Vamos encerrando aqui mais um Performance em Debate. Hoje tivemos a honra de ter a presença de Lucimélia Romão. Performance em Debate é um programa que tem o apoio do SEAD UFES, da Secretaria de Cultura da UFES, a participação do Magno Buscaroli, do apoio técnico da Josélia Andrade, que é a nossa técnica aqui em rádio e TV também, o apoio das artistas Samara Figueiredo e Yasmine Alvarez. Eu agradeço a todos e a todos que podem vir a assistir.